Bom dia. Bom, mais uma vez, para quem estava no encontro do mês passado, é um prazer revê-las. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. A ideia desse curso, como já foi dito muitas vezes, é a gente aprofundar esses vários debates, é discutir o racismo articulado com a luta de classes, é discutir a importância da Lei 10.639, e aí a gente vai nessa caminhada. Só para lembrar, né, deixa eu passar rapidinho. Os companheiros que estiveram no primeiro encontro, quantos são? Levante a mão, por favor. Olha só. O segundo encontro agora. Todos os segundo encontros, os que tiveram no primeiro, pode baixar a mão. Eu quero só do segundo encontro, está vindo pela primeira vez para o segundo encontro. Todos estão com todos os nossos materiais? Não? Ó, então, aqui, nós temos o material, tem uma pastinha para quem veio no segundo encontro, que é um pouco do texto foi do primeiro. Então, pegar com a luz, pode ser depois. Não precisa ser agora. No intervalo, vocês pegam. Não esquece de colocar aí o seu nome, um documento, para que a gente possa, no final... Então, eu vou... Para quem está chegando agora, a dinâmica, eu vou apresentar algumas questões aqui, trazer algumas informações, depois a gente dá uma pausazinha, vocês pegam o material, e depois a gente volta para o debate, para a conversa, para a troca mais coletiva. Então, no intervalinho, vocês peguem aí quem não pegou ainda, quem não se inscreveu. Então, só para informar, né, tá na pasta essa programação. Hoje é o segundo encontro. O primeiro encontro, o tema do encontro foi a desconstrução da África mítica. E o tema de hoje são os grandes reinos africanos. E aí eu vou explicar daqui a pouco e ao mesmo tempo, vou retomar um pouquinho o encontro anterior. Mas quem quiser conferir a programação, está aí a programação para o ano todo, está na pasta. Falando rapidinho, porque o nosso tempo está bem estourado, é importante dizer, e a gente se comprometeu a repetir isso em todos os encontros, quem já veio vai ouvir de novo, mas uma das questões centrais que está movendo esse curso é o fato de que esse ano está se comemorando, esse termo comemorar talvez precisa ser colocado entre aspas, mas é comemorar porque existem avanços. Mas esse ano se completam 10 anos da Lei 10.639. É uma lei muito importante, porque ela não é qualquer lei, é uma lei que altera a legislação máxima da educação, que é a LDB, e ela torna obrigatório o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira, que todo mundo já sabe. O que a gente não pode esquecer é que essa lei não é qualquer lei, não é uma leizinha. Não é uma leizinha dos negros, da história do negro. É uma lei que muda a Constituição Máxima da Educação, ela muda a LDB. Então, para a gente debater com as escolas, com os professores, com as secretarias de educação, a gente não pode esquecer, porque muitos professores ou gestor de educação ainda não sabe, então nós não podemos esquecer que essa lei ela altera a LDB. Significa que a escola que não está, como a escola que o companheiro Barba falou, da filha dele, mas é também a escola do meu filho, é também a escola dos filhos de muitos de nós, o mesmo nós que estamos estudando, a escola que não está trazendo esses temas, ela está descumprindo a LDB, ela está descumprindo a legislação máxima da educação, ela não está só descumprindo uma leizinha dos negros, né? Então ela está... esse é um argumento que a gente tem que ter na ponta da língua quando a gente vai brigar aí. Uma coisa que a gente discutiu no encontro passado é que a importância dessa lei é tamanha que se cada um de nós, brancos e negros, sindicalistas ou não cobrarmos lá, ir lá na escola e perguntar para a coordenadora pedagógica, e aí, o que vocês estão fazendo para cumprir a lei? E se cada um de nós não tivermos essa iniciativa, ela não vai sair do papel, ou a escola coloca lá uma frasezinha lá na hora de fazer o planejamento e diz que tem, sem que isso aconteça de fato. Uma outra coisa que a gente falou é que tem um documento que saiu um ano depois da lei, um documento de 2004, chamado As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira. Esse documento com o nomão aqui, para quem é da área de educação, é quase como uma bíblia, porque aqui tem conceitos, tem orientações técnicas sobre como aplicar a lei, e é um documento que, infelizmente, ainda é desconhecido por muita gente
da educação, então é um ponto importante para a gente trazer, mas é importante considerar que nesse documento tem uma questão muito importante para a gente, que ele fala que é dever da escola incluir os conteúdos sobre história e cultura afro-brasileira, mas ele fala também que é papel da escola, não só isso, é papel da escola desenvolver práticas que transformem o ambiente da escola e que favoreçam o combate à discriminação. Então, além de conteúdo, a escola precisa pensar práticas. O professor precisa rever a sua postura enquanto professor, o diretor, os espaços da escola, tudo isso precisa ser revisto. Não é só mudar, acrescentar a África lá na hora de falar da aula de geografia, mas é pensar na aula de matemática como é que eu contemplo as diversidades, é pensar no intervalo, é pensar, enfim. Então, só para dizer que existe uma legislação importante. Depois desse documento de 2004, surgiu a lei, em 2008, a lei, a LDB também foi alterada, incluindo a obrigatoriedade da história indígena. Depois, 2 anos depois, foi criado o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais, que diz lá para a escola tudo que a escola tem que fazer, que a Secretaria de Educação Municipal, Estadual tem que fazer. Então, existem documentos, tudo na internet, que é importante que nós conheçamos e cobremos aí na Secretaria de Educação, na escola dos nossos filhos, na nossa escola, na nossa faculdade. E o sindicato tem aí toma a iniciativa e acaba sendo pioneiro ao fazer uma coisa que muitas secretarias ainda não estão fazendo. Na medida que o sindicato traz esse tema, embora a lei está voltada para o ensino, portanto, para as instituições de ensino, mas o sindicato diz mais para a gente. Está falando, não, isso não é só para a escola. Qualquer espaço de formação política tem que estar pensando nesse tema, porque a gente está falando de Brasil. Então, esse curso é um curso muito importante, precisa ser divulgado, difundido, porque está dando uma mensagem para todo mundo que não dá mais para a gente pensar o Brasil sem considerar essas questões aqui que a gente está debatendo. Dito isso, o tema de hoje é os reinos africanos. E aí, para esse encontro, cada encontro a gente está sugerindo um texto de leitura para quem quer aprofundar. No caso desse encontro, o texto é o texto que está na cartilinha da CUT. Deixa eu pegar aqui para mostrar. O texto está nessa cartilinha, na página... Essa aqui, Cláudia? Errei a cartilha. Não é... Está na pasta aí. Mas, enfim, a cartilha chama... Igualdade faz a diferença. Isso, valeu. Então, para quem quiser aprofundar, está na página 58 e até 67 é a partinha que a gente vai aprofundar. Eu trouxe algumas coisas além da cartilha. Mas só para dizer que todo encontro a gente vai fazer esse esforço de oferecer leitura para quem quiser ir aprofundar, porque é importante que o conhecimento, se a gente está numa guerra, numa disputa, o conhecimento é uma arma poderosa, a gente tem que estar bem munido, e aí essa é a ideia. Então, vou começar na discussão de hoje, já começar provocando. Para falar desse tema que a gente vai falar hoje, os reinos africanos, e inclusive para falar do anterior, e eu não esqueci de retomar o anterior não, é só para fazer uma linha de raciocínio. Tem uma questão que nos dificulta, é que a história do negro, vou dizer de outra forma, a gente está dizendo o tempo inteiro que a gente precisa voltar e conhecer a história do negro, conhecer a história dos africanos. Mas, ao mesmo tempo, é importante dizer, para quem for fazer esse caminho de conhecer a história da África, conhecer a história do negro, que tem um risco aí que a gente tem que ficar atento. O problema é que, muitas vezes, a história do negro, a história dos africanos, foi contada pelo colonizador. Então, dependendo do lugar que eu vou pesquisar essa história do negro, dos africanos, eu vou encontrar uma história distorcida. Essa foto aqui é uma foto da Bahia, de 2 anos atrás, de uma escola que participou de uma formação, e aí o formador falou para o pessoal da escola, vocês têm que colocar a história do negro no currículo, vocês só falam da história do branco, tem que colocar a história do negro. E aí a escola, no 7 de setembro, aqui é um desfile do 7 de setembro, resolveu colocar a história do negro. E essa é a história que a escola conseguiu contar. Essa parte que a gente já sabe e que nos machucou muito, que nos forjou.
Qual o problema dessa história? Ele é óbvio. O problema dessa história é que, além dela ser distorcida, e que a gente vai ver que a história do negro é muito mais que isso, o problema dela é que, muitas vezes, muita gente bem intencionada não conhece, não tem informações para ir além dela. Mesmo quando a gente, às vezes até militantes, a gente conhece muito pouco da história do negro ou dos africanos que vai além dessa história aqui. Isso aqui tem vários problemas, né? Porque para essa criança aqui, quando ela estiver refletindo sobre a sua identidade, e a nossa identidade, nós todos, não só as crianças, a gente fala das crianças quando é educação, mas nós nos educamos a vida toda. Ninguém quer ser identificado a algo ruim. A gente quer sempre ser identificado a coisas boas. Mas se toda vez que que a minha imagem é trazida para o centro, para a tona, ela é trazida como coisa ruim, seja aqui na escravidão, seja aquele negro que está na bota do policial, lá no noticiário dos grandes meios de comunicação, de uma forma ou de outra, nós estamos sendo educados pelas imagens, né? Um dos equívocos que muita gente não reflete é que a educação não se dá só na escola, ela se dá na vida, no dia a dia, e as imagens têm um poder gigante. Então, por mais que o pai desse menino diga que não, filho, você é negão, você tem que ter orgulho da sua cor, ou mesmo se ele ficar triste porque alguém xingou ele de alguma coisa, alguém falar assim, não, mas não liga porque eles vão falar não. Não adianta nada eu falar isso se as imagens que eu trago sobre essa criança é sempre associada ao negativo. E aí eu vou trazer uma fala de um cara que para mim é um intelectual, que está aqui, que é o Queto, que eu aprendi muito com ele, e ele falou uma coisa interessante para a gente refletir, acho que faz sentido, que a nossa geração descobriu que é negra pela dor. Dor do racismo, a dor da inferiorização, a dor da invisibilidade, a dor da violência, a dor da porta do banco que fecha quando a gente vai passar, a dor, enfim, as várias dores que essa história a gente já sabe. E aí o Queto diz, lá atrás, lá quando eu era novinho, precisamos criar estratégias para que as próximas gerações venham para a luta pelo amor. Amor à sua história, amor ao nosso presente, amor às possibilidades de futuro. E esse é um desafio para a gente, porque a gente não pode também, em nenhum momento, deixar de denunciar, porque o racismo continua, e continua drástico, pesado. Mas se a gente só denuncia, sem também trazer o anúncio desse outro lado, dessa outra história, a gente também acaba caindo na armadilha que o sistema criou para a gente, que é só mostrar esse lado ruim. Então, se alguém me perguntasse, mas por que é importante falar dos reinos africanos? É importante porque a gente precisa ir para essa segunda parte da frase do Queto aqui, ó. É urgente. E fazer isso é difícil, porque várias vezes a gente acaba caindo nas armadilhas do sistema. Eu disse no encontro passado que mesmo quando a gente quer falar coisas boas do negro, a gente ainda só consegue falar do negro pelo corpo. Do negro que dança, do negro que tem o corpo sexualizado, do negro... a gente tem dificuldade de mostrar o quanto que o negro contribuiu, ou o africano, para o desenvolvimento da humanidade como um todo, para o desenvolvimento da tecnologia, da filosofia, da matemática e etc, etc. Mas ainda se acredita até hoje que a história começa quando alguém começa a escrevê-la. É um equívoco que atrapalha, inclusive, eu conseguir conhecer a história. Um outro problema é que a história contada a partir da colonização, ela precisa ser distorcida, porque eu preciso negar a dimensão humana daqueles povos que eu quero dominar. Então, a gente vai ver isso tanto na colonização europeia, quanto na colonização árabe, porque a África também foi colonizada pelos árabes, uma boa parte dela, num processo bem diferente do europeu, mas também foi. E nos países em que os árabes chegaram, ou nos países em que os europeus chegaram, o que a gente vai ver? Sempre uma distorção histórica. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, em Moçambique, na região de Moçambique... o mapa saiu daqui. Tiraram o mapa. Na região de Moçambique, tem Moçambique lá do lado do Oceano Índico. Tem uma grande civilização ali, a civilização Swahili, que tem grandes feitos. Mas como ali foi colonizado pelos árabes, está escrito na história oficial, se você vai na escola daquele povo, vai estar escrito que aquela grande civilização começou quando o árabe chegou. Isso acontece na Líbia, isso acontece na Argélia. E se a gente voltar também para a África do Sul, a colonização europeia, Congo, Angola, a mesma coisa vai acontecer. Assim como a nossa história do Brasil. A história do Brasil, entre aspas, começa quando o europeu chega. Então,
Para quem se busca estudar a história, o cara, logo de cara, ele vai se deparar com um problema. Os livros que ele encontrar vão estar, muitas vezes, infectados. Tem o pessoal da saúde, vou usar o termo infectado. Vai estar infectado por um olhar colonial. Esse é um desafio que a gente tem. Ou seja, não basta só pegar qualquer livro lá na internet, qualquer textinho na internet, no Google, no Wikipedia, para eu rever a história do negro. Um outro problema, se a gente pensar mais no século XVIII, século XIX, século XIX é um momento que a Europa começa a sistematizar as informações sobre a África. A gente vai falar disso no próximo encontro, sobre luta de classes. E o racismo, o que a gente defende aqui, ele está ligado também à luta de classes. É no século XIX que a Europa começa a estudar os países africanos, estudar e sistematizar e catalogar. E é o século XIX, final do século XIX, que surgem os grandes monopólios, que o Lenin chama de imperialismo. É o momento que a Europa invade a África e recorta ela no meio com uma régua e divide entre os países europeus. E é o momento em que eles estão estudando o continente. Então, muita coisa que a gente tem de conhecimento sobre a África também vem dessa época, dessa antropologia racista. Qual o problema dessa antropologia? É que ela não conseguia ver no africano uma história. Ela via grupos exóticos. Olha que interessante, eles andam pelados. Olha, não são nem monogâmicos. Olha, eles cultuam aí a natureza, essas coisas aí estranhas, diferentes de nós, verdadeiros civilizados. E foram sistematizando. O problema é que essa antropologia ela está presente hoje, de uma forma ou de outra. E é as fontes que a gente tem, muitas vezes, para entender o que é negro. Então, aqui tem um perigo também. Muitas vezes a gente vai estudar o que é negro, a gente acha lá uma descrição de um povo africano lá, qualquer um lá, que o europeu catalogou, e a gente, isso aqui quer ser africano, eu quero resgatar minha africanidade. Aí eu vou lá nessa antropologia aqui para ler aqui como é que eram esses africanos. Cuidado, porque os europeus eram incapazes de perceber naquele africano uma história, um desenvolvimento histórico, as contradições. Os africanos também têm contradições entre eles. A África não é o jardim do Éden. A África é como... A não ser que a gente ache que a África não tinha seres humanos. Onde tem ser humano, você tem contradições, você tem conflitos. É a contradição que faz a história. Se eu não consigo ver contradição no africano, é porque eu também não consigo ver história naquele povo. Mas a gente tem uma tendência a olhar a África como um paraíso, como uma coisa perdida. Olha lá que bonitinho, aquelas cores, etc. Não que não seja bonitinho, mas tá aí uma pegadinha do malandro, que se a gente não ficar esperto, a gente toma uma rasteira gigante, porque a gente concorda que a África não tem história, mesmo sem ser essa a nossa intenção. E tem um outro problema, que está presente até hoje, que é a difusão se espalha para todos os cantos que a África é um lugar de barbaridade, de atrasados, de gente pelada, de gente que está lá atrás, que não evoluiu como nós, os verdadeiros seres humanos. Isso é muito presente, de uma forma ou de outra, isso está muito presente na nossa cultura. Tanto que a gente consegue ficar indignado com algumas coisas. Olha só aquelas guerras tribais, negro matando negro, olha só como a... Inclusive, um cara escreveu na Folha uma vez que os negros deviam estar felizes de ter sido trazido para cá como escravo, porque eles estão melhor aqui do que lá, morrendo lá nas guerras, na fome, na doença. Cuidado! Essa imagem também ela é distorcida. Não significa que não tenha fome, doenças. Inclusive, a maioria da fome e da doença foi provocada pela própria Europa, no processo de colonização, que é uma coisa que essa mesma mídia não diz. Mas a mídia não diz, por exemplo, quando fala em guerra tribal, o que são guerras tribais? A maioria das guerras são provocadas por conflitos que o próprio capitalismo criou lá dentro daquele processo quando chegou. Mas, ao mesmo tempo, o próprio termo tribo ele é preconceituoso pra caramba, porque a gente usa tribo para os negros, mas a gente não usa tribo para os bascos. Tem a guerra civil lá na Espanha, desde que eu me entendo por gente, ou na Irlanda, por exemplo, mas ninguém nunca chamou a guerra da Irlanda de guerra tribal, ou a guerra dos bascos, para se separar lá da Espanha, de guerra tribal. São guerras de nações, de povos que estão no mesmo território, no mesmo país, no mesmo estado, mas que não se veem representados na elite política. São conflitos que estão colocados, conflitos seríssimos. Mas quando esses mesmos conflitos acontecem na África, a gente chama de guerra tribal. Tem aí uma tentativa de barbarizar esses conflitos. E aí a gente fica tranquilo quando os Estados Unidos manda a tropa para o Iraque, por exemplo, para pacificar, ou seja lá o que for, e aí depois... Enfim,
Então, um problema que a gente tem aqui para voltar nessa história é que ela, com raríssimas exceções, ela foi escrita pelo colonizador. E aí ela traz uma série de distorções que a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes, se a gente estiver desinformado, a gente acaba abraçando como verdade. E isso não é à toa. A gente está aqui para falar de luta de classes e a gente tem que dizer que o continente africano, ele tem dentro lá na terra africana, boa parte dos recursos minerais que interessa para o grande capital. Se a gente pensar bauxita, urânio, petróleo, diamante, manganês e mais um monte de outras coisas que eu não sei falar o nome, a África ou monopoliza ou ela hegemoniza. O continente africano ele é muito rico. E essa é uma grande desgraça para muitas populações ali, porque o grande capital está de olho na África há muitos anos, e boa parte das guerras tribais, das guerras religiosas e toda aquela coisa toda, se a gente pegar o Mali agora, a França entrando lá dentro do Mali, para quem acompanhava no jornal, porque aí a mídia também vive agora é o Papa, acabou, não tem mais nada para passar, agora só tem o Papa para falar. Eu não vou falar para não arrumar briga também, se eu fosse falar a minha opinião do Papa. Mas o fato é que o continente africano é muito rico em matérias-primas que são úteis ao capital. Então, causar conflitos, que o resultado desses conflitos seja a gente enviar nossas tropas pacificadoras ali para controlar o território, é extremamente estratégico em boa parte das regiões que tem conflito. Então, de novo, esse não é nosso tema hoje, mas é importante considerar esse dado, que para refazer esse caminho, a gente vai ter aí que ser angoleiro, que ser da capoeira aqui, porque às vezes a gente quer ir para cá, mas vai vir uma pesada, e senão a gente toma rasteira mesmo. A fonte que eu estou usando para trazer essas informações, eu vou jogar um monte de informações, depois a gente conversa. Teria 1 milhão de coisas para falar, eu fiz alguns recortes, mas são fontes públicas. Não sei se todo mundo sabe, mas acho que a maioria sabe que a Unesco, junto com o governo brasileiro, promoveu a tradução de um kit de 8 volumes de textos de estudiosos africanos e não africanos sobre a África, estudos que tentam driblar essas distorções colonialistas. Então, se você colocar na internet lá, História Geral da África, Unesco, vai ter um monte de PDF que você baixa de graça com textos, são textos grandes, mais textos para quem está estudando esse tema, não são tão jornalísticos, mas são textos importantes de onde eu estou tirando aqui para a gente fazer o debate. Né? Então, isso aí tá de graça, aí vai ter também no CD no último dia. Aí. Então, para retomar o encontro passado, a gente tinha dito que o ser humano, o Homo sapiens, nós, surgimos no continente africano. Já foi falado, refalado, todos os estudos, desde os estudos de genética do cromossomo lá da mulher, até estudos antropológicos, estudos linguísticos, estudos rastreando o osso e calculando com o carbono 14 a partir dos fósseis e etc, etc. Todos os estudos comprovam, não tem nenhuma dúvida, a não ser que eu seja muito racista e tenha dificuldade com essa informação, não tem como chegar em outra informação, que é o quê? O ser humano surgiu na África e depois ele se espalhou. O Homo sapiens surge no continente africano e depois se espalha. Eu disse no encontro passado que isso tem um problema aqui para o racista, porque se o ser humano surgiu na África, ele só podia ter surgido negro. Porque lá no continente africano, muito sol, a melanina protege dos raios UVA, UVB e blá, blá, blá. O ser humano só podia ter surgido negrão, ou negrona. Ou os dois, né? Senão não teria desenvolvimento. A humanidade precisa dos dois. Outro problema, para quem é racista, é que se o ser humano surgiu na África e surgiu negro, é negro que ele se espalha para outros continentes. Então, a história antiga da humanidade é toda o que alguns antropólogos racistas vão chamar de a pré-história da humanidade, nos diversos continentes, é toda feita por negros. É só muito recente, tipo 25 mil anos atrás, que vão surgir as diversas variações aí de cor de pele, fenotípica. Mas se a gente chega, por exemplo, na história da Europa, isso aqui, não sei se dá para vocês lerem, mas isso aqui é o fóssil europeu de ser humano mais antigo. Lógico que tinha Neandertal na Europa, tinha Homo erectus, tem outros gêneros homos aí no desenvolvimento da evolução da espécie. Mas o fóssil de Homo sapiens mais antigo da Europa, isso aqui é um fóssil da Romênia, de 35 mil anos atrás,
quando os caras foram fazer, e hoje a tecnologia permite, a reconstituição do rosto a partir do crânio, chegaram nisso aqui, ó. Mesmo na Europa, os seres humanos mais antigos eram negros. Mas não só na Europa. Se a gente pegar isso aqui é um cara da Austrália, que ficou conhecido como aborígene. Inclusive, os ingleses colonizaram a Índia, colonizaram, boa parte da Ásia e colonizaram a Austrália. Os ingleses mataram 80% desse povo aqui para tomar o território deles e hoje eles estão empurrados no deserto. A Austrália tem uma região assim que é fértil e o resto é tudo pedra. Hoje jogaram os caras para as regiões mais terríveis. Os caras vivenciam um preconceito desgraçado na Austrália. Mas a Austrália, se a gente tivesse um mapa mundi, dá para mostrar que todas as ilhazinhas em volta da Austrália, você tem esse povo até chegar na Índia. É o mesmo povo da Índia também. São os povos que na Índia são considerados como os povos dravídeos. Mas não só na Europa, na Austrália. Se a gente vai na China, até certa altura da Ásia, e a gente pode olhar, por exemplo, se a gente pegar o Buda, não sei se todo mundo lembra do Buda, o Buda tem aquele cabelo de bolinha, cabelo carapinha, cabelo crespo. Porque o Buda, ele não surge no Japão, ele surge na Tailândia, que é bem no sul, perto da Índia, onde você tem esses povos dravídeos. Mas quando a gente pega a China, a gente vai ver também pessoas de pele escura, embora com o fenótipo aqui do zóio rasgado, como diz na minha vila, no meu bairro, mas o que tanto as estátuas, mas também a reconstituição, eu não consegui encontrar aqui para fazer o slide, mas a reconstituição, a partir dos fósseis dos ossos encontrados, mostram que os asiáticos antigos também eram negrões, mesmo com os olhos rasgados. E também aqui, para surpresa de muita gente, isso aqui foi uma grande surpresa, encontraram um fóssil bem antigo no Brasil, em Minas Gerais. Aí os caras foram tratando de descobrir, para saber a data, carbono 14, e descobriram que era um fóssil de 11.500 anos. Esse fóssil foi batizado de Luzia. Ele revolucionou a arqueologia no Brasil, pela idade, ele fez todo mundo repensar quando que o Homo sapiens teria chegado na América. Mas quando os caras foram reconstituir a face do fóssil, chegaram a essa notícia aqui, ó. A Luzia era negrona. Como dizia meu pai, a Luzia era da cor. O que isso significa para a gente? Que a história antiga da humanidade, se o ser humano surge na África, surge negro e de lá se espalha, num primeiro momento, os diversos grupos ainda eram o que a arqueologia chama de melanoderme, tinha melanina. Depois, no processo de variação, que vão surgir nas outras gradações. Uma coisa interessante é que no próprio continente africano já existe muita variação. Se a gente pegar aqui o Mandela, por exemplo, a gente pode ver que ele tem um zóio meio rasgado, assim. Diferente, por exemplo, isso aqui é o Cheikh Anta Diop, é um grande pesquisador, egiptólogo, linguista, antropólogo. Esse cara a gente precisaria estudar ele, tanto quanto a gente deveria estudar o Marx. Mas quando a gente pega o Cheikh Anta Diop, já é um fenótipo mais parecido com o negro que veio para o Brasil. O Cheikh Anta Diop é do Senegal. Mas eu tenho várias outras variações. Por exemplo, os egípcios, que tinham a pele escura, mas não tão preta como a do Cheikh Anta Diop, que tinha o cabelo mais liso, na Bahia fala mais molhado. Tinha o cabelo mais molhado, tinha o nariz fino, mas com a pele escura. Existem o ser humano, né, eu falei isso na outra vez, não só o ser humano, os seres vivos, toda vez que cruza seres sexuados, macho e fêmea, o filhinho sai um pouquinho dos dois. Isso, no processo evolutivo, ao longo do tempo, vai fazendo com que as aparências vão mudando, vão se variando. Então, mesmo no continente africano, eu tenho vários tipos de fenótipo. Isso ajudaria a explicar essa diversidade, porque essa variação seguiu para fora do continente. O que eu estou chamando a atenção é que estudar a história da África é mais do que estudar a história da África. Assim como eu disse da Lei 10.000. Olhar para a Lei 10.000 é olhar para a LDB. A gente está olhando universal aqui. Olhar para a história da África é olhar para a história da humanidade. Porque a humanidade, enquanto ser humano, surge no continente africano e de lá se espalha. Mas mesmo assim, se a gente pegar a história antiga, remota, dos seres humanos fora do continente, eles ainda eram negros. Isso aqui é só um dado, poderia ser um dado besta se não tivesse racismo. Mas tem racismo e a gente precisa dizer isso.
Uma outra coisa é que é no continente africano que surgem grandes descobertas que contribuíram para o desenvolvimento humano. Desde a matemática, eu falei no encontro passado, até a arquitetura e... bom, aí a gente vai até chegar no que a gente poderia chamar de metalurgia. E isso a gente não é tão dito. Mas foi no continente africano também que surgiram as primeiras, aí é um termo técnico, depois a gente traduz, as primeiras civilizações agrosedentárias. O que é isso? Foi no continente africano que surgiu os primeiros povos que deixaram de ser nômades. Os primeiros povos que começaram a cultivar a agricultura e dali, a partir da agricultura, desenvolver cidades e das cidades o que a gente chama de civilização. Eu escrevi civilização ali em destaque porque os gregos, quando eles discutiam o que era civilização, eles olhavam para eles mesmos e falavam, civilizações somos nós. Todo mundo que não é grego é bárbaro. Ainda não é civilizado como nós somos. Essa ideia foi retomada no século XIX e ela impregna a nossa cabeça até hoje. Quando a gente pensa em civilização, a gente pensa um monte de critério que tem na Europa. E a gente olha para os outros povos, que têm outros caminhos históricos, e fala, não são civilizados, ainda são bárbaros. Ainda não chegaram a ser como nós, os verdadeiros representantes do ser humano. O problema dessa ideia é que quando eu pego o critério de civilização que os gregos criaram, eu ter, por exemplo, uma organização urbana, cidade, agricultura, Estado, ou organizações burocráticas e etc., a África também tem. Eu vou ter vários exemplos na África, só que o europeu não conseguia ver esses exemplos, porque o racismo colonial do século XIX impedia. Então, eu vou destacar aqui, daqui para frente, alguns exemplos que se encaixariam aqui no conceito de civilização. Isso não significa que a África inteira seja igual. Existiam vários povos em vários níveis de desenvolvimento, vários tipos de organização social, cultural, religiosa, simbólica, e resumir a África a um grupo só é cair lá na antropologia racista do século XIX. Mas se eu quiser usar o conceito de civilização que o europeu usou para chamar a África de atrasada, eu vou encontrar vários exemplos históricos no próprio continente africano que tem tudo que eles chamavam de civilização. Inclusive, o que não se diz, mas deveria se dizer, é que foi no continente africano que vai surgir a primeira revolução, isso aqui é uma revolução tecnológica, e a gente teve várias ao longo da história humana, mas uma revolução tecnológica muito importante que é a agricultura. A agricultura é um grande marco na história da humanidade, porque a partir dela novas questões vão surgir. A partir do surgimento da agricultura, por isso que a questão racial está ligada a trabalho, a gente está falando aqui de trabalho, o ser humano pode se produzir em outros patamares a partir da agricultura. E isso aqui surge pela primeira vez na África, na região do Vale do Nilo. No momento muito próximo, mas depois vai surgir também Mesopotâmia, Índia, China e todas essas grandes civilizações que a gente aprende quando a gente estuda a história antiga. Mas, geralmente, a África fica de fora. Quando se fala na África, se fala no Egito. Isso aqui é um mapa, um pedaço da África, que é o Mar Vermelho, que aparece na Bíblia lá. Quando se fala do Egito, parece que ele está fora da África. Quando se fala no Egito, tinha um professor que falava assim, parece que para o europeu, que no princípio criou Deus os céus e a terra, depois veio a Grécia. Só que o que a gente vai ver é que milênios antes da Grécia existir, o Egito já era o grande Egito. Então, olhar para essa história exige a gente refazer alguns mitos, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar rapidamente. Aqui são, ainda no Vale do Nilo, deixa eu voltar aqui só para situar. Vou falar do povo Cuxi. O povo Cuxi está aqui nessa região aqui do Vale do Nilo. Essa é uma região muito rica, que tem muita história que não vai dar tempo de a gente aprofundar. Por exemplo, a história da Etiópia, e não dá para entender o Rastafari sem entender a Etiópia, mas não dá para entender a Bíblia se a gente não olha para a história da Etiópia. O catolicismo, para entender a história do catolicismo, eu precisaria olhar para a Etiópia. Mas não dá tempo de a gente falar disso. Mas tem a história de Axum, por exemplo, que foi um outro reino gigantão nessa região, que foi o primeiro lugar que se tem notícia que se cunhou moeda mesmo de dobrão de ouro,
para trocar, que isso no desenvolvimento da história aqui faz todo sentido. Mas eu vou falar aqui do povo Kush. O povo Kush foi um povo muito importante na história do desenvolvimento do continente africano. Inclusive, esse povo foi um povo que construiu muito mais pirâmides do que o povo egípcio. Inclusive, as pirâmides, também não dá tempo de falar, mas é importante dizer que a gente vai encontrar pirâmides entre os núbios, ou os povos Kushis, a gente vai encontrar pirâmide no Egito, a gente vai encontrar pirâmide na China, a gente vai encontrar pirâmide na América. Como explica isso? Aí eu mostrei para vocês no mês passado o livro do meu amigo Eric von Däniken, que vai dizer que só pode ser obra de astronauta, só pode ser algum ET que veio aqui e ensinou para esses povos atrasados como fazer uma coisa tão complexa que até hoje os matemáticos ainda não entenderam completamente como se constrói isso aqui. Como poderia povos atrasados fazer isso? Não poderiam. Essa foi a resposta do racismo do século XIX. Só poderia ser extraterrestre. Agora, vamos falar sério. Como poderia ter pirâmide aqui na Núbia, ter pirâmide no Egito, ter pirâmide na China, e na China tem muita pirâmide, muita mesmo, e ter pirâmide na América, América Central, por exemplo? É o Demo? Não é. Não foi o Papa também. A explicação é simples, se a gente considerar que os povos vieram do mesmo lugar e que alguns dados da cultura vão se espalhar como dados comuns. Então, se a gente entende que os povos vieram do mesmo lugar e que tinham uma cultura parecida, que saíram do continente africano, as migrações, os traços migratórios mostram que, possivelmente, os povos que saíram para outros continentes ou saíram por aqui, pelo Egito, ou saíram por aqui, pela essa região aqui da Eritreia, para o Oriente Médio e depois se espalharam. É fácil perceber que havia uma cultura comum. Não tem extraterrestre, desculpa decepcionar,